Eu hoje vou iniciar esta minha intervenção no período antes da ordem do dia com uma alusão ao escritor José Saramago sobre o livro O Ensaio sobre a Cegueira. Esse é comunista. Comunista, mas é um grande escritor, pelo menos em algumas obras. Noutras não o aprecio muito, mas há uma outra que realmente é digno de se registar. E este ensaio sobre a cegueira vem a propósito do seguinte: todos nós que desempenhamos cargos políticos, seja aos serviços do país, seja aos serviços das comunidades, temos e devemos ter, e aqui vem a parte com a alusão ao José Saramago, devemos ter a responsabilidade acrescida de ter olhos quando os outros, ou quando outros, os perderam. Devemos mesmo aconselhar uns tantos a recuperar a lucidez e a procurar resgatar a sinceridade, porque, pelo que vamos constatando, convivem mal com ela, ou melhor, com a falta dela, a sinceridade. Utilizam muitas vezes até blogs anónimos para alimentarem essa mesma cegueira. Uma oposição correta deve ser construtiva, deve ser séria, mesmo que isso incomode alguns, sejam os do poder, sejam outros, quaisquer que sejam. E por falar em oposição séria, eu gostava de esclarecer o Sr. Presidente e a Câmara que nós não votámos contra a nova estrada de Negrelos. Nós votámos a favor da dita estrada. Aliás, acrescento, eu acho que era importante que ela fosse feita com a máxima urgência, de preferência toda ela, no ano 2015. Sabemos que não vai ser assim, mas o ideal era que fosse, exatamente para evitar alguns constrangimentos que advirão necessariamente de uma obra muito prolongada. Também é óbvio que nós gostaríamos, e dissemos quando foi do plano e do orçamento para 2015, que outras obras estivessem incluídas no mesmo. Neste caso, a requalificação de várias vias, entre as quais eu podia destacar a de Covela, Sobral a Pinho, São Pedro Pinho, Sacados, Povo Ribas, enfim, e muitas outras. Se assim fosse, é óbvio que o nosso sentido de voto em relação ao plano e ao orçamento teria sido outro. Mas no caso concreto, nós votamos favoravelmente, conforme não podia deixar de ser, esta nova via que dá acesso a Negrelos. Mas a propósito também de outras situações, gostava também de tecer as seguintes considerações. Eu falei várias vezes, não só agora, como em tempos idos, que é muito importante que o nosso Conselho consiga atingir níveis daquilo que é desenvolvimento em termos de infraestruturas básicas que se deviam situar ao nível médio do país e até da Europa. Estamos, São Pedro do Sul, muito longe ainda dessa percentagem média. E alertei esta Câmara Municipal e até me congratulei com a mesma no sentido de iniciar um processo que foi na altura aqui referenciado relativamente a projetos que tinham a ver com estas infraestruturas básicas do Conselho, que estão aquém daquilo que é esperado, e que esse processo de realização de projetos fosse apressado, fosse rápido, porque havia em 2014 verbas suficientes no programa do POVT, exatamente para nós candidatarmos a essas ditas obras que fazem muita falta, seja saneamento, seja água em baixa, seja a EPA em São Pedro do Sul. E o que acontece é que eu, apesar de já ter referido isto várias vezes, constatei por uma investigação que fiz que houve vários concursos durante o ano 2014. Inclusivamente o município de Nelas aproveitou um desses concursos, e muito bem, para candidaturas que fez a este mesmo programa. Esses concursos passaram durante o ano 2014 e agora estão abertos, como sabem, até dia 19 de dezembro, exatamente para candidaturas no mesmo sentido para estas infraestruturas básicas, sejam de saneamento, sejam da rede de águas. E o que eu gostaria aqui de sublinhar, e faço já pela segunda ou terceira vez,
é que apesar do município ter perdido, durante o ano de 2014, algumas candidaturas, por razões que são discutíveis, eu acho que não podemos perder a oportunidade de apresentar obrigatoriamente candidaturas até dia 19 de dezembro. E seja essa candidatura feita à ETAR, como sabem, partilhamos com Vozela, seja a ETA de São Pedro, que é uma grande obra que já foi anunciada, seja a pequenas infraestruturas básicas, ETARs, ou distribuição de água em baixa, por todo o concelho. É uma oportunidade única, talvez a última deste quadro comunitário de apoio. A realização das obras, penso que podem decorrer durante quase todo o ano de 2015 e, portanto, eu insisto mais uma vez, não podemos desperdiçar esta oportunidade, porque se existem verbas, e em alguns concursos há verbas significativas, eu estive a investigar, num dos concursos, o concurso de 46, há 10 milhões de euros para candidaturas, noutros também há alguns milhões, e eu acho que é uma oportunidade esplêndida para recuperarmos efetivamente o atraso que o Conselho tem. Agora não podemos é dizer, como dissemos no início deste mandato, que íamos dar prioridade aos projetos e neste momento não ter projetos para candidatar, quando até já houve outros concursos em que devíamos ter efetivamente candidatado projetos. E por isso mesmo vou deixar este alerta ao órgão executivo que está a governar a Câmara, exatamente para não perder esta, e penso que é a última oportunidade deste quadro comunitário. Em 2014 houve 13 decisões de concursos até agora, em relação à matéria que estamos aqui a abordar. Quer seja em rede baixa, ETAs, ETARs, saneamento. Em 30 de 10 de 2014, foi o mais recente, houve a lista dos projetos aprovados, outro em 30 de 6 de 2014 e outro em 31 de 3 de 2014. Em qualquer um destes concursos, a Câmara de São Pedro Sul podia lá ter ido, e devia lá ter ido, faseadamente, exatamente apresentar as candidaturas antes e depois ver as candidaturas aprovadas, como era óbvio que iam ser aprovadas. Não o fez. E o que eu quero aqui deixar muito claro é que não pode deixar de fazer agora até dia 19 de dezembro. E mais, eu também penso que já é tempo, o tempo começa a ser já escasso, porque efetivamente eu acho que se perde muito tempo em lamentações. E quando nós perdemos muito tempo em lamentações, deixamos de ter tempo para aquilo que é fundamental e é essencial. E o que é fundamental e essencial é colocar a equipa técnica que a Câmara tem, e tem bons técnicos, a desenvolver projetos que os devia já ter neste momento, há meio ano atrás, há 9 meses atrás, para ter feito algumas candidaturas. E o que acontece, meses atrás, e o que acontece é que não foram feitas. O que me interessa é sempre o presente e o futuro. O passado apenas serve para a gente perceber o que é que pode melhorar. E eu estou a ver que não melhorámos muito durante o ano 2014 nesta matéria. Porque, efetivamente, houve vários concursos. Houve decisões de concursos nas datas que eu já aqui disse. E dei a título de exemplo o município de Nelas. O município de Nelas, também uma Câmara nova, fez a candidatura em devido tempo, viu a candidatura aprovada e neste momento está em execução. Portanto, porquê é que nós não fizemos? Eu estou convencido que não era tão difícil como isso. As candidaturas são aprovadas a 85%, é muito dinheiro e eu acho que a população do Concelho, toda ela, merece efetivamente ter as mesmas condições de higiene, as mesmas condições de abastecimento de água que outros concelhos têm. E devemos pensar no presente e no futuro. E por isso mesmo, em relação àquilo que o Sr. Presidente disse, e eu, enfim, até posso perceber a interpretação que faz da votação do plano e do orçamento. Mas as coisas efetivamente não são assim. Nós, no orçamento e no plano, não funcionamos como na Assembleia da República. Ou seja, não há uma votação inicial global, depois, na Assembleia, como sabem, há a votação na especialidade e há a votação final última. E nessa votação final última, é evidente que, mesmo que os partidos votem contra o orçamento para 2015, não quer dizer que não tenham votado favoravelmente muitas das medidas, muitas das atividades que o Governo se propõe realizar no ano 2015 ou noutro ano qualquer. Aqui não. Aqui há apenas uma votação final global. É a votação em bloco de tudo o que é apresentado para o orçamento e para o plano. Logo, se nós não entendemos que esse plano responde ou corresponde àquilo que são as expectativas e é uma estratégia de desenvolvimento do Concelho, não vamos, por concordar com uma obra, votar a favor deste plano. Porque isso era inverter
toda a lógica da democracia interna numa organização como é a Câmara Municipal. Não, nós fizemos alusão que votamos a favor dessa obra, como votávamos a favor de outras. E votávamos, com certeza, e manifestámos isto até, como sabem, em momentos diferentes, nomeadamente o pavilhão de Santa Cruz da Trapa, que é outra situação que não está a ser resolvida, convenientemente, que eu acho que já devia ter sido resolvida, o pavilhão devia estar em construção e não está, e por isso mesmo a votação tem a ver com o bloco que nos apresenta o plano de atividades, e não com obras per si. Na obra per si, não há dúvida que nós votamos a favor do projeto que nos foi apresentado e queremos, como é óbvio, nem podia ser de outra maneira, que esta obra se concretize o mais rapidamente possível. Ficamos, enfim, numa expectativa negativa relativamente a outras obras que eu falei aqui e que poderiam ser objeto de plano de orçamento para 2015, com metade do tempo deste mandato passado, sem as vislumbrar. E isso é que me preocupa. E por isso mesmo, o que eu acho é que a Câmara deve exatamente preocupar-se em gastar o seu tempo em ações concretas e deixar-se um bocadinho de lamentações, porque isso não leva a nada e eu estou aqui numa atitude construtiva. Quando alerto para o POVT, alertei antes, alertei nesta Câmara e continuo agora a alertar, porque o que interessa é que as pessoas vivam melhor e que tenham mais possibilidades, enfim, em confronto com outras comunidades ou com outros concelhos aqui vizinhos.